Minha cliente simplesmente deixou eu escolher a maquiagem dela. Vem comigo! Se você ainda não assistiu o tutorial completo desse coque cacheado que eu fiz pra Yamara, você tá perdendo, hein? E vamos lá. No dia do aniversário da Yamara, eu dei de presente pra ela a produção do penteado e também da maquiagem. E como foi tudo corrido, na hora da gente começar a maquiagem, eu perguntei pra ela o que ela gostaria e ela falou: olha, não sei. Eu falei: já sei o que eu vou fazer pra você, vamos fazer um olho mais impactante, porque sempre que eu faço a maquiagem dela, a gente faz algo muito sutil. E aí ela super aceitou e eu comecei. Sempre começo, né, pela preparação da pele. Apliquei um Carmex ali nos lábios pra já ir hidratando. E antes de aplicar o hidratante na pele, eu já corrigi a sobrancelha dela, que já é perfeita, é linda. Eu só usei a canetinha fio a fio, só pra completar mesmo alguns espacinhos mais em branco, sabe? Pra deixar o desenho da sobrancelha bem bonito. Utilizei o Buster da Nairana, que é um hidratante à base de água, porque nesse dia tava muito quente e eu queria que a pele da Yamara ficasse assim, bonita por muito mais tempo. Então eu coloquei um hidratante mais sequinho na pele dela. Sempre espalho com a pontinha dos dedos mesmo, sabe? E, inclusive, se você ainda não me segue na rede vizinha, aproveita, me segue lá. É Nayara Andrade Makeup. Estou todos os dias compartilhando muitas dicas, conteúdos de valor para você. Depois de ter feito essa preparação da pele, eu já vou focar nos olhos. E agora eu estou adorando esfumar o corretivo da Criolana Pálpebra. Experimenta, tenho certeza que você vai gostar também. Utilizei a cor D5. E com essa sombra marrom bem mais fria e clarinha, eu começo o meu esfumado. Eu vou aplicando ali bem rente a sobrancelha. Depois eu pego um tom que é um pouquinho mais escuro, que é um contorno da MAC, e uso como sombra ali bem no côncavo da Yamara, para começar a criar uma profundidade mesmo, sabe? Pra gente começar a fazer aquele degradê bonito nos olhos que a gente sempre gosta. E vou esfumando ali, tanto no côncavo, quanto no finalzinho dos olhos também, de uma forma diagonal, para já começar ali um fechamento, uma finalização desse olhar. Venho com uma sombra um pouco mais fria, aqui eu não consegui mostrar, mas foi numa paletinha da Morphe que eu utilizei, uma sombra um pouquinho mais intensa do que as outras duas que eu já tinha aplicado. Usei um tom de marrom bem frio e escuro da paleta da Ludurana para poder fazer como se fosse ali uma finalização dos olhos. Já aproveito e faço uma iluminação ali no cantinho interno com o iluminador dourado da Dior, mas pode ser uma sombra douradinha que você tenha. E agora a cereja do bolo dessa sombra. Eu utilizei esse iluminador bronzeado da Dior para poder fazer o centro dos olhos dela. Usei esse tom para ser o tom cintilante da sombra, sabe? Bem bonito. E agora, com essa minha paleta querida da Coasis, eu peguei com a pontinha dos dedos essa sombra marrom maravilhosa e apliquei por cima para poder dar um leve estourinho, sabe? Para poder combinar. Então, o iluminador da Dior eu usei mais como fundo mesmo para aplicar essa sombra depois. E, gente, ficou lindo, porque é uma sombra maravilhosa. E com a pontinha dos dedos mesmo, eu coloquei por cima. É bem rápido de aplicar. Com um pincelzinho, o restinho de iluminador bronze que tinha no pincel, eu fiz ali um acabamento. E agora eu vou para finalização dessa sombra. Apliquei um lápis retrátil ali bem nesse cílio superior, sabe? Que faz muita diferença. Gente, eu não fazia esse acabamento, eu confesso pra vocês. Agora eu não fico sem ele. Nossa, isso complementa e deixa o olhar mais dramático, mas sem pesar, sabe? Não deixem de fazer esse acabamento, mesmo que ele seja um pouquinho incômodo ali para sua cliente. Depois de ter feito isso, utilizei um lápis marrom para fazer um esfumado ali na base. Apliquei o delineador líquido para fazer um tracinho mesmo, para poder finalizar aí esse acabamento bem fininho. Peguei um marrom ainda mais escuro e só finalizei ali na pontinha do delineado para não deixar a pontinha dele sobrando, sabe? Eu sempre faço esse acabamento. Coloquei um trisquinho só de preto, porque eu não queria pesar nesse olhar, mas eu queria só realmente deixar o acabamento desse esfumado aí muito bem feito. E depois disso, eu fiz o recorte. E, gente, depois desse recorte, olha como a sombra fica outra. Olha como a gente consegue ver as nuances, né? Do marrom
marrom, do preto, da cintilância, então fica muito bonito. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, ainda não me conhecia, muito prazer, eu sou a Nayara Andrade, maquiadora, penteadista e especialista em noivas. Se você ainda não é inscrito, deixa sua inscrição aqui, o seu comentário vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para muito mais pessoas. E se você quer se tornar uma maquiadora de autoridade em 2026, maquiar ainda mais clientes, maquiar noivas, conte comigo. Eu vou deixar o link do meu curso profissional especialista em noivas para você clicar e conhecer. E você vai aprender mais de 76 aulas comigo, uma lista de produtos completa, como fazer uma maquiagem impermeável, tudo que você precisa saber para ser uma autoridade por menos de R$200. Não perde essa oportunidade, hein? Vai ser uma honra te ter como aluna. E agora vamos para a pele. Fiz ali uma cobertura com um pincelzinho de esfumar também no nariz, nas maçãs, abaixo do olho, no queixo, só para poder criar uma cobertura extra, sabe? Fiz a minha misturinha secreta de base, porque eu não uso só a base. Tem um produto que inclusive ajuda muito a fazer com que a pele ela fique ainda mais resistente, sabe? Que essa maquiagem dure assim o máximo possível, e eu ensino tudo isso no meu curso profissional e aplico ali com um pincelzinho língua de gato e depois com uma esponjinha úmida para poder espalhar, para poder já aderir o produto na pele, né, para ficar um acabamento bem bonito. Vou espalhando por todo o rosto dela, abaixo dos olhos, na testa, até a pele ficar toda coberta e a gente depois fazer a finalização, né, com contorno, blush, iluminador. De contorno, eu utilizei a paleta Medium da Michelle Palma, que é maravilhosa, inclusive tem uma resenha completa dela aqui no canal. Gente, janeiro nem acabou e eu já postei tantos vídeos pra vocês. Se vocês ainda não assistiram, vocês estão perdendo, hein? Tem muito conteúdo riquíssimo aqui, que é uma verdadeira aula de maquiagem profissional pra vocês. Então eu vou esfumando ali, principalmente nas extremidades do rosto, né? Eu não foco muito na testa, porque como você pode perceber, o rosto da Yamara, proporcionalmente, ele é mais curtinho. Então eu foco mais ali no contorno, no centro do rosto mesmo. Apliquei um blush bem rosado, que super combina com a tonalidade de pele dela, que é naturalmente mais bronzeada. Eu acho o tom de pele da Yamara maravilhoso. E vou fazendo ali, né, esse esfumadinho com o blush cremoso, e depois venho com esse blush em pó bem neonzinho do Patrick Tá, para poder fazer esse esfumado, sabe? Para poder deixar essa ideia bem rosadinha, assim, bem neon, em cima do primeiro blush que eu tinha feito. Gente, eu tô gostando demais dessa tendência, assim, muito atual, muito 2025, 2026, sabe? Mas, claro, só se a sua cliente gostar, né? Senão você fica no tradicional mesmo, porque algumas tendências realmente nem todas as clientes podem gostar. Vou selando toda a região do contorno com o contorno em pó da Too Faced, e agora vamos selar essa pele de milhões. Eu apliquei uma misturinha do pó da Rochi com o 3 da Playboy e fui aplicando em toda a região central do rosto dela, nas extremidades, para poder, né, fazer essa selagem onde ainda não tinha recebido pó. Então fui aplicando ali primeiro para depois compactar, dar várias batidinhas com as esponjinhas para poder selar bem essa pele, deixar ela bem seladinha, bem sequinha. Tiro o excesso de pó, varrendo com pincéis, né? E na linha d'água eu apliquei um lápis marrom, um lápis preto mesmo, uma caneta retrátil na linha d'água. Embaixo dos olhos eu fiz um acabamento mais sutil com um marronzinho bem escuro e depois um marrom mais neutro, sabe? E fiz um fox eyes no cantinho dos olhos dela para poder valorizar ainda mais toda a combinação de cores, né? De tonzinhos mais marcantes que eu tinha utilizado. E esse acabamento, assim, ficou riquíssimo, super valorizou o olhar da Yamara. Nos lábios eu perguntei o que ela gostaria e ela disse que ela queria uma combinação de nude mesmo. Comecei aplicando um lápis de boca para poder fazer todo o contorno. Depois fiz uma misturinha de 2 batons que ficaram um pouquinho mais escuros para poder aplicar ali nas extremidades. E depois usei um pouquinho de D5 para iluminar o centro dos lábios e passar um gloss por cima. O que a gente sempre tem que observar nas nossas clientes é a tonalidade natural do lábio dela. Os lábios da Yamara são levemente mais escurecidos. Então, se eu aplico um batom que é muito clarinho, vai acinzentar e vai ficar desproporcional, não vai ficar harmônico pro que naturalmente ela já tem, sabe? Então, eu só vou ali clarear levemente a região central dos lábios. E a maquiagem ficou pronta, minhas amigas. Será que ela gostou? Esther, está preparada? Tô. Pode olhar. Nossa.
Tá bom pra você? Ai, tá perfeito, maravilhoso. Gostou? Como sempre. Está digno do seu aniversário? Digníssimo. Da aniversariante de hoje? Nossa, Nayara, você arrasa sempre. E aqui um close bem de pertinho para você ver os detalhes. Espero muito que você tenha gostado, que você se inspire para fazer as suas clientes, para fazer em você. Não esquece de se inscrever, de deixar o like e te espero no próximo vídeo. Tchau!